conversar com ela, que já está aqui. Ela que é jornalista, competentíssima, uma simpatia. Estou falando de Isabela Camargo. Bem-vinda! Muito obrigada. Estava aqui te admirando. Imagina, a gente que estava lá naquele papo admirando toda a sua, assim, sua sabedoria, sua inteligência, sua competência dentro dessa área de comunicação, que a gente sabe que não é fácil, né? Não basta, assim, anos de profissão, mas uma questão interna de ser curiosa e querer saber sempre mais, né, Isa? É isso mesmo. Parabéns, viu? Eu que agradeço as suas prazer. palavras. O prazer é meu. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que eu estou aprendendo, para que vocês também, né, vão compartilhando. Isso. Esse é o maior segredo. Como a gente vai aprendendo e vai também ajudando outras pessoas para que fiquem bem e fiquem bonita. Não só fora, mas como dentro também, né, Carol? Essa é a filosofia do Você Bonita. Adorei. É de dentro pra fora. Adorei. Mas ela tá lindona, vocês viram essa pele, esse cabelo, que tudo? Bem corajosa, né? Porque a pessoa tá com alguns quilos acima do peso, veio de você branco, tá vocês sabem que TV maravilhosa. engorda, né, gente? Então, olha, qualquer coisa é a roupa branca. Ah, agora arrumei um subterfúgio. Mas não tem jeito, TV engorda mesmo, né? TV engorda, Você tem todo essa mundo fala questão sobre aí isso. Sim. Com o vídeo, com todo o trabalho, que a gente vai passar umas fotos pra vocês da Isa, assim, quando ela começou, e alguns momentos Uau. dela profissionais. Eu não vi, hein, gente? Então, se eu me assustar, me ajudem. É ótimo. Mas você tem essa relação ali, pelo vídeo, de se cuidar mais ou não? Por ser mulher, enfim, por gostar mesmo. Porque o vídeo, às vezes, ele pede um pouquinho disso, né? É uma cobrança interna que, às vezes, a gente tem e que nem sempre é tão positiva, né? Eu vou dizer o seguinte, em relação ao meu corpo, eu gosto muito de ser de verdade. Então, eu nunca fui aquela pessoa mais magra ou que fez loucuras para entrar dentro de um perfil. Não, eu sou uma mulher normal, que tem quadril, que tem bumbum, que tem culote, que tem celulite, ou seja, mulher normal. Então, quando imagina que eu comecei a trabalhar na TV, eu tinha 16 anos, né? Então eu fui vivendo todas as fases, né? Adolescente, mulher, agora os cabelos brancos, e aí você vai se vendo pela TV, isso é um detalhe, sempre com aquela preocupação, será que eu estou agradável para quem está me recebendo em casa? Porque a gente está entrando na casa das pessoas a todo momento, né? Olha, essa foto, por exemplo, eu era bem magrinha, essa é minha irmã Simone Bayer, que trabalha aqui na Gazeta. Olha só! Essa foto que eu estou de vermelho, estava bem magrinha, uma época muito bacana, que eu trabalhava no Band News TV. Não, gente, e quando eu encontro, ela é uma diversão, né? Ela é uma diversão. Simone é luz, Simone é pura alegria, eu falo que ela é minha versão loira. Ela é versão loira, isso que eu ia dizer. Não, uma queridíssima. Mas então, respondendo sua pergunta, Carol, é o seguinte, eu me cuido, especialmente para entrar na casa, né, das pessoas com muito respeito, mas nada em exagero. Nada exagerado. Então, quando eu digo, eu estou 5 quilos acima do meu peso para caber nas roupas, tá, gente? Não é que eu estou infeliz dessa maneira, não. Estou muito feliz. Mas está tudo certo. Mas você faz dietinha, assim? Você se preocupa muitas vezes em prestar atenção em alimentação? Sim. Tudo isso é uma preocupação. Quando eu comecei a sentir na pele, não quando eu só ouvi, né, que a gente é o que a gente come. Uma coisa é o que você lê, outra coisa é o que você sente. Eu comecei a perceber muita diferença no meu corpo. Adorava uma tranqueirinha, sabe? Um chipzinho, uma bolacha recheada. Sim. Não vou negar que eu ainda não como sim de vez em quando. Sabe, pré-TPM, quando a gente tem aqueles rompantes assim de querer comer. Sempre tem. Mas eu opto sempre por frutas, sempre por legumes. Mas claro que se der vontade de comer um hambúrguer no final de semana, eu vou comer. Na boa. E depois vou compensar. Tá. Isso. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Numa boa. Exatamente. Vamos colocar então umas imagens, Gláucia, dela mais nova, desse início, aí você vai contando pra gente. Meu pai, porque vamos você ver. começou, olha só, eu não sabia, eu não recordava que você começou no Fantasia. Sim, tinha 16 anos. Que máximo E foi isso. o Fantasia, Carol, que me levou para o jornalismo. Eu sou muito grata a um comentário que o Arnaldo Sacomani fez para mim quando eu tinha 16 para 17. Isso eu gosto de compartilhar para que você também preste atenção nos sinais e nos comentários que as pessoas fazem. Eu estava lá no Fantasia, eram 50, né, jovens. Eram muitas. Olha lá. Meu pai, meu nome ainda era com S e um L só. Vou explicar Olha por quê. isso. Minha mãe, Luzia. Depois, uns 17, 18 anos, ela quis homenagear meu pai. E aí ela incluiu um sobrenome, né, no meu nome, que era só Isabela Espaciari Camargo, ela quis incluir o Brasil. Isabela Espaciari, Brasil Camargo. E aí aproveitou e mudou. Com Z vai ser melhor, 2 L's também. Jura? Por intuição de mãe. Então por isso que meu nome tá aparecendo aí com S e um L só. Mas agora, 2 L's Z e 2 L's. Z. Mas fez um estudo? Não, foi por intuição de mãe.
Tá? Que coisa. Mas conta do Aí comentário. estamos lá no Fantasia, 50 mulheres no auge do 0800. Nós tínhamos que entreter, né, aquelas pessoas que estavam em casa à tarde. Então a gente tinha uma característica de pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, tá? 50 pessoas, dançávamos. E aí eles foram gravar um CD. Perguntaram assim pra gente, quem sabe cantar? Por que não? Vou cantar. Colocaram o microfone. Na época estava bombando nas rádios a música Bem Que Se Quis da Marisa Monte. E eu fui com a cara e com a coragem. Eu não pensei, vou cantar mal, vou cantar errado, o que vão pensar de mim? Fui lá e cantei. E cantou bem. Não sei, mas eu cantei bem que se quis e fui. Quando acabou, o Arnaldo Sacomani, que estava fazendo, né, esse teste com todas nós, para gravarmos o CD, ele me chamou e falou, vem cá, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, olha, provavelmente eu devo voltar, né, para o interior do Paraná, minha família mora no sítio, tem lá, né, algumas coisas que eu devo continuar na administração com a minha família. Ele disse, por que você não procura o jornalismo? Porque você tem uma voz que transmite credibilidade. Eu, sério? Nunca ninguém tinha me falado isso. E essa voz é marcante demais. E foi assim. Que delícia. E foi assim. Aí, no dia seguinte, eu procurei no Senac, né, os cursos de locução, de radialista, e aí foi. Rádio, jornalismo, pós-graduação na Casper Libero. Olha só, somos duas. Aprendi muita coisa. As pessoas perguntam, mas a pós-graduação na Casper te trouxe o quê? Me trouxe tudo. Porque traz, né, a pós-graduação, especialmente, olha, falando agora nisso, traz um conteúdo que está fora das caixinhas convencionais. E aí vai do seu interesse. Gente, quanta coisa em comum, que delícia esse papo. Olha só, em momentos diferentes, mas eu me lembro, eu assistia muito Fantasia na época, lembro muito. Eu não lembrava do seu rostinho, mas era o mesmo rostinho. Se for ver daquela foto, é o mesmo rostinho. Ai, que generosa. Que generosa. Você tem rosto de menina, para, Isa. Agora, eu fiz a pós aqui, mas eu fiz em jornalismo porque eu me formei em rádio e TV. Olha. A sua foi em marketing. Marketing e comunicação. Tá aí, gente, tá vendo? Casper é fantástica, a gente tá aqui sendo abraçado. Mas, ainda seguindo um pouco desse seu trajeto, você foi pro jornalismo, ficou com uma voz marcante, teve trabalho em rádio, tanto que se você não olhar pra ela, você fechar os olhos e ela começar a falar assim, ó, você fala, nossa, que bom. Até a questão da previsão do tempo, enfim, todas essas questões aí que eu acho que construíram uma trajetória muito linda da sua carreira. Só que, diretora, fala comigo que eu acho que o nosso ponto tá agora sim. Hoje você veio aqui também para falar a respeito de um assunto importantíssimo e sério que as pessoas têm comentado e têm acompanhado em redes sociais e também alguns sites que saíram há pouco tempo que você publicamente, né, comentou que teve a síndrome de burnout. Antes até da gente começar a falar da síndrome, eu acho que é fantástico a sua coragem também de expor, né, como um relato, algo assim, tão individual, tão íntimo, né, que com o intuito de ajudar as pessoas, porque, gente, isso é uma intimidade muito grande, tudo que você passou e que hoje você vai contar pro pessoal, porque a Isa me disse que é a primeira vez que ela está na TV falando deste assunto. Por isso que eu estou tão feliz. E a gente agradece a sua confiança de aqui. estar no ambiente com pessoas de verdade. Desde o primeiro minuto que eu cheguei aqui, eu tenho reencontrado pessoas e encontrado pessoas muito carinhosas e é disso que eu quero falar, é sobre essa verdade. Sobre essa verdade. Fique, então, 100% à vontade. Eu vou lá, já volto. Vai participar do nosso papo. Claro que você aí de casa, no @VocêBonitaTV. Mande mensagens, perguntas. Quem quiser mandar, enfim, algum relato e não quiser se identificar, a gente não identifica. E eu vou convidar também a psicóloga Marina Vasco, que vai se sentar junto com a gente para esse bate-papo. Volto já. Desconto? Tem desconto. Eu preciso de um desse. Aí, ó, você já conversa com o Chayane, ó. Porque tá tudo aqui, né? Não, tem tudo a ver, Carol. Vocês estavam falando sobre colchão e a gente começou a falar sobre burnout, sobre o sono, enfim. Você vai contar aí essa sua experiência. Eu vou apresentar a Marina sempre com a gente, Marina Vasco, psicóloga. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Super prazer tê-la aqui. A gente vai desmembrar aí algumas coisas também, como é feito o diagnóstico, tudo isso. Para começar, Isa, eu queria que você então descrevesse pra gente o seu momento, né? Como começou? O que você começou a sentir? O que te chamou a atenção? Né? Como é que foram esses dias? Se foram meses até que você chegasse nesse diagnóstico? Vou editar bastante, tá? Editar no tempo que a gente precisa aqui na TV. Vou resumir bastante.
Burnout, gente, não começa de um dia para o outro. A síndrome de burnout, ela começa anos antes da corda arrebentar. Quando é que a corda arrebenta? Quando você passa do limite. Né? Eu uso uma analogia muito interessante que é da mala. Quando a gente tenta colocar muita coisa dentro da mala, vai tentando, vai forçando. O que acontece com o zíper? Estoura, arrebenta. Então a gente tem várias coisas ao nosso redor para pensarmos o que estamos fazendo com os nossos limites. Então, estrada tem limite, equipamento tem limite, tudo tem limite. Então, por que nós não podemos pensar nos nossos limites? Então, eu preciso falar de burnout começando por limites. Verdade. O limite na sua agenda para você não subtrair o seu sono. O limite na sua agenda para você não fazer mais coisas do que você consegue. Não é? Só que aí você tem questões que você pode controlar e questões que estão fora do seu controle. O que está fora do seu controle? Onde você trabalha, as normas, as regras que você segue. Sim. Então você tem um limite também, né, até um determinado ponto em que você pode dizer isso sim, isso não. Tá. É muito curioso quando esse assunto do burnout ele entra no debate, e eu estou muito feliz em poder falar sobre isso, porque é mais comum do que a gente imagina. É o que eu imaginava. Porque existe muito preconceito, existe muito julgamento. Quando você me pergunta, eu já ouvia falar sobre burnout, eu tenho uma amiga que teve burnout, que eu entrevistei, inclusive para um livro que eu vou lançar no ano que vem, e eu não reconheci em mim os sintomas. Por que eu não reconheci? Porque nós vamos tratando tudo, gente, como caixinhas isoladas. Eu não sei se a doutora concorda com isso, mas eu comecei a ter, então, desde 2015 para 2016, eu tive uma frequência de sono inferior ao que eu precisava. Certo. Né? A Associação Brasileira de Sono, ela diz que não existe uma quantidade ideal para todas as pessoas, mas tem um recomendado. Sim. E isso vai mudando de idade para idade. Então, o que acontece? Desde 2015, o meu corpo ele começou a acumular um déficit que era provocado pela falta de sono. Então, como que uma criança que não dorme, Carol, você que tem filho, quando seu filho não dorme, como é que ele fica? Não, dia seguinte... A gente fica mais irritado, come mais, ou seja, vão tendo vários desequilíbrios por conta do sono. Então, começa no sono. Eu posso dizer que, por mim, começou com a falta de sono. Tá? Mas por quê? Por conta de uma agenda muito diferente da que meu corpo precisava. Tem gente que gosta de trabalhar de manhã, tem gente que o corpo reage melhor trabalhando à noite. Sim. O meu corpo, depois de alguns anos trabalhando na madrugada, ele estava me dizendo... Tem alguma coisa errada, tá? Mas vamos lá, deixa eu correr aqui. Então, comecei com o sono, a falta de sono, a constatação por médicos que essa falta de sono estava trazendo problemas físicos. Então, eu tive cardiovascular, gastrointestinal. Aí eu comecei a ter taquicardia, comecei a ter crises de choro, comecei a ter crises nervosas. E eu falei, mas eu faço meditação todo dia, pilates, RPG, uso floral, tento manter sempre uma comunicação muito positiva. Então, assim, por que eu estou tendo taquicardia? Eu não reconheci. Eu falei, será que eu estou tendo burnout? E super jovem. 37. Né? Eu vou segurar só nessa parte que você começou a comentar e vou colocar só na tela para o pessoal de casa o que significa o burnout. A gente já vai voltar com a história da Isa e eu vou pedir então para a Má falar a respeito da síndrome, tá? Então aí a gente tem essa questão, por que é burnout, o nome, né? Queimar-se por completo, estresse crônico decorrente de situações enfrentadas no trabalho. Então eu queria que você fizesse já uma referência a isso que a Isa contou. E ela falou exatamente aquilo, né? A gente dá tudo de si e de repente explode. E tem uma questão muito importante que eu acho que é na profissão de vocês aqui, né? Assim, tem uma exigência externa e a própria exigência interna. A exigência externa é que você tem que dar conta de tudo que é pedido para você. Você tem que a gente está ao vivo aqui, eu acho que é muito interessante esse programa ser ao vivo, porque é uma experiência riquíssima. A nossa criatividade tem que estar ligada, né? A gente tem que ter um molejo, tem que estar o tempo todo, assim, preparado para qualquer coisa. Só que nem sempre a gente está preparado para qualquer coisa, que a gente tem que estar. Então, a gente estava conversando lá atrás, né, falando do tem que. Qual é a frase que a gente mais ouve hoje em dia? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ficar bem, eu tenho que entregar o trabalho, eu tenho que ser ótima no meu trabalho, senão vem alguém e toma o meu trabalho. Eu tenho que. Ufa, explode mesmo. Né? Então, chega um momento que você dá tudo que você tem e você realmente passa o seu limite. Porque quando você fala assim, poxa, eu posso até aqui. E aí eu chego até aqui, eu falo, mas meu limite parece que pode um pouco mais, por que eu não vou?
eu posso. Posso fazer uma pergunta para a doutora? Lógico, imagina. Além dos jornalistas, porque muitos me procuraram, né, depois que eu acabei compartilhando a minha história. Quando a Carol falar, é uma coisa tão íntima, mas, Carol, você sabe que o astronauta Marcos Pontes, quando ele foi para o espaço, ele me disse assim, Isabela, quando eu vi a Terra do lado do espaço, eu vi uma coisa só, um grão de areia. Ou seja, todos somos a mesma coisa. Estamos respirando o mesmo ar. Então, o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Então, é minha responsabilidade agora compartilhar isso para você que está passando por burnout ou suspeita, para te dizer que está tudo certo. Isso é um freio que está acontecendo na sua vida para você reavaliar a sua agenda, o seu modo de vida, se você está trabalhando além do que você pode, do que você deve. Agora, além dos jornalistas, eu queria que a doutora falasse quais são as outras pessoas que também sofrem de burnout, porque eu ouvi falar que os professores têm muito, mas tem mais profissionais, não tem? Sim, principalmente na área da saúde, né? Por exemplo, se a gente for pensar como que vive um enfermeiro, ele tem que estar sempre pronto para os pacientes. Ele tem que cuidar. Então, aquele que cuida, ele tem que estar bem. Sem dúvida. E quando um paciente está no leito, ele não vai perguntar para o paciente, para o enfermeiro como ele está, porque ele precisa desse enfermeiro. Então, assim, dentro da área da saúde, é claro, os médicos também sofrem muito burnout, mas os enfermeiros são os que mais sofrem. Então, eles precisam estar bem. Não, em questão das empresas, se doar o tempo todo, né? Eu acho hoje, gente, até pensando assim nessa questão das profissões e da carga horária que a gente tem, claro que é muito individual, então não é que todo profissional de tal área que hoje, né, vai ter e tal, até como você colocou muito bem. É um limite de cada um dentro daquilo que a gente consegue estar pronto e 100% para executar. O fato é que hoje, você comentou uma coisa super importante, a cobrança interna que a gente tem, eu acho que isso é que movimenta o negócio, quando você começa a ver que você não está dando conta, principalmente dentro de uma relação com o trabalho, quando você é empregado, quando você está ali numa empresa, seja a profissão que você tiver, você fala, opa, eu não estou entregando tudo que estão querendo que eu entregue ou que vão dar valor, né? Aquilo do melhor. E aí você fala, vão tomar o meu lugar. Este sentimento, você citou esse termo, né? A gente tem medo das pessoas tomarem o nosso lugar. Enfim, uma cobrança, uma disputa. Traz um outro sentimento interno que aí você não sai você não consegue sair. Aí, quando você fala, esse medo, né, de não entregar. A gente vive numa sociedade com mais de 10 milhões de desempregados. Então, eu não posso ser hipócrita em dizer para as pessoas, né, que me questionaram, mas você trabalhava de madrugada porque você queria. Pera lá, mas eu tenho uma outra fonte de renda, eu posso me manter com saúde, né, com respeito, integridade, trabalhando em outro horário? Por enquanto eu não tenho, então eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Só que neste melhor que você pode, é isso que eu quero deixar muito claro. Eu fiz muitas terapias alternativas. Passava por psicólogas, cuidando de dentro, cuidando de fora, muita respiração, muita meditação. Só que, como a gente tem que, então, dar conta, não tem uma outra alternativa, você não tem uma outra fonte de sobrevivência. O que eu fiz? Além de tomar café energético, né, e os alimentos mais que nos dão estímulo e tal, eu procurei um endocrinologista. E eu comecei a tomar um remédio para me dar mais energia. Eu não me orgulho disso, porque foi a pior coisa que eu fiz. Ou seja, eu ultrapassei o meu limite para dar conta daquilo que eu não tinha controle. E veio o problema físico. E aí veio... Na verdade, os problemas físicos já tinham vindo antes, mas a partir do momento em que eu extrapolei o meu limite, né, por exemplo, olha, esse corpo ele já está deficitário, você já tem problemas graves, gastrointestinais, mas toma um remédio, é a mesma coisa que você colocar combustível num carro que não tem mais pneu para rodar. É verdade. E aí você me fala, tá, então o que deveria ser feito? Eu tinha que achar uma outra maneira, então, de não trabalhar na madrugada. Ponto. Porque, para mim, a madrugada estava provocando problemas. Mas dormi uma noite mal, tudo bem. No meu caso, especificamente, foram mais de 6 anos. Que hora você acordava, Isa? Nos últimos tempos eu acordava às 2 e no último mês eu passei a acordar à 1 da manhã. Né? Então, isso... tem uma característica, os especialistas em sono, inclusive voltando a falar de sono, tem um cronobiologista da USP, Mena Barreto, muito respeitado, que ele fala, somos seres humanos, eu sou mulher, você é mulher, nós somos iguais?
Então, por que é que o que eu vivo tem que ser a mesma coisa que você vive? Por que eu não posso respeitar os seus hábitos? Então, vou voltar para a história do preconceito, tá? Que já estão ali, vão mostrar que... Levantando os nosso tempo está ali. acabando. Sobre o preconceito e julgamento. Você está vendo o que está acontecendo com o seu vizinho, com o outro, e não está reconhecendo em si. Foi o que aconteceu comigo. Eu não reconheci que tudo aquilo que eu estava... Taquicardia... é normal ter taquicardia, doutora? A gente vive como tudo é normal, tá estressado é normal, tá com dor de estômago é normal, e não é normal. Normal é a gente estar íntegro, sem remédio, sabe? Tomando água. Sem qualquer problema físico indicando alguma coisa. E você falou da questão do sono, que eu acho assim que é fundamental. Né? O sono, ele regula a nossa saúde. Não tem como você não pensar no sono. E realmente, os especialistas em sono, eles dizem que você não precisa esperar o sono chegar para você ir dormir. Você precisa estabelecer uma rotina e todos os dias deitar no mesmo horário, porque o seu organismo ele vai se restabelecer totalmente, né? Porque a maioria das pessoas faz o quê? Espera o sono chegar, fica acabado para ir e dormir. E não é assim, o nosso organismo não funciona assim. Não, gente. E não dormir bem desregula a nossa sinfonia, né? Com o nosso certeza, organismo a liberação todo. hormonal toda. Exatamente. Nós estamos falando de um corpo de uma mulher, diferente também de um corpo de um homem. Desregulam os hormônios na completamente. questão hormonal, a gente sabe disso. Eu vou colocar então uma perguntinha do público, minha diretora já falou que tem várias aí. Vamos seguir com a primeira na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Cá, um beijo, obrigada. Qual o principal sintoma, então, para esta síndrome? Qual é o ponto de alerta para desacelerar? Adoro desacelerar essa palavra. Não, essa palavra... Não, nem me fale, porque eu tô aprendendo também, tô entrando nessa. Vamos colocar alguns pontos que as meninas, minha produção separou, até para que a gente tenha aí uma direção. Então, em sintomas, a gente separou dores musculares, vamos um a um, fadiga constante, distúrbios do sono, como foi citado, problemas gastrointestinais, que é justamente o que você úlcera teve, e tudo mais. alterações menstruais, claro, mexe com os hormônios, meu Deus, falta de concentração e alteração de memória, impaciência, quem não dorme fica muito irritado. Muito. Fica. Desânimo e baixa autoestima, que leva a um quadro muitas vezes de depressão. E temos mais, acabou, é isso aí, que foi, vamos dizer aí, praticamente tudo que você viveu, né? Exatamente. Então, foi muito interessante. Quando a gente estava separando isso que a gente ia trazer aqui, você falou tudo. Então, assim, eu não estou mentindo e você também está mostrando exatamente como o corpo vai reagindo. E ela perguntou, né? O primeiro sintoma é quando você fazia tudo do mesmo, continua fazendo tudo do mesmo jeito e funcionava antes. Agora não funciona mais. Você dá tudo de você faz o seu melhor, o resultado não é mais o mesmo. A qualidade do seu trabalho não é mais a mesma. Mesmo que você se dedique, mesmo que você se empenhe mais, né, com as medicações, não, a medicação para a memória vai ajudar, vai ativar. Aí você toma, você vai e não adianta mais. Então você tem que conversar com o seu corpo e ouvir o que ele está te mostrando. Perfeito. Né? Eu resumiria todos esses sintomas que nós vimos com uma palavra: ouça o seu corpo. A gente ouve a amiga, ouve o médico, ouve todas as fontes de informação. Só que a principal fonte de informação do seu corpo todo é a sua dor. Se você está sentindo uma dor, ela está querendo te dizer alguma coisa. E o que a gente faz com essa dor? Toma um remédio, joga debaixo do tapete. Isso é normal, isso vai passar. Então, ouvir o corpo, doutora, para mim é fundamental. Exatamente. E eu vi uma coisa muito interessante do Padre Fábio. Ele me disse, Isabela, a gente tem que conversar com a dor. Eu estou sentindo essa dor, mas essa dor está relacionada a quê? Tentar achar a origem. Porque quanto mais remédio você procurar, mais problemas você está jogando debaixo do tapete. Então, eu costumo dizer assim, a saída é para dentro. Não adianta querer procurar médico, especialista, tomar o remédio mais porreta do planeta. Ou querer esconder aquilo. Pronto. Fugir, né? Não adianta fugir de você mesma. É muito curioso. Esse é um tema muito importante que a gente tem sim que falar abertamente para poder contribuir com outras pessoas. E aí, para finalizar, é importante, muitas pessoas disseram, doutora, que será que essa é uma doença do presente? Está todo mundo mais estressado? Né? E aí, parece que a resposta é sim. Mas o que acontece? Desde 1869, um médico chamado George Miller, ele definiu o termo neurastenia. E aí, se vocês procurarem a definição de neurastenia, vocês vão entender que já era burnout. Mas por que ela está falando isso? Porque Thomas Edison inventou a lâmpada 10 anos depois.
Então, a gente não tinha nem luz elétrica comercializável e já existia um termo chamado neurastenia. Então, o que isso significa? Que o ser humano, na sua evolução, se ele excede o limite físico, vai afetar o mental, porque nós estamos conectados, tá certo? Tem alguém dando tchau ali pra mim. Gente, eu sou de verdade, tá? Eu vou compartilhar com vocês. É maravilhosa, eu tô aqui ouvindo e tudo. A gente tem, a diretora acabou de me falar, tem muitas perguntas do público. Manda pra mim. Então, eu vou te pedir, eu sei que você é muito gentil, Isa, se você puder responder lá no Instagram do Você Bonita, no @VocêBonitaTV, Marina também. Fiquem, o público, sempre que ganha com isso, todo mundo fica muito feliz com essa gentileza, porque você sabe, você conhece o tempo do vídeo, a gente tem também o tempo. Ficaríamos aqui com você, olha, o programa todo, uma delícia mesmo, poder receber e poder ter a presença da Marina sempre para nos ajustar. E você percebe, né, a voz dela leve, ela tá sempre assim nessa vibe. Ela entra na maquiagem, ela faz um oi. É isso. Sabe essa tranquilidade? Eu brinquei com ela, falei, tá sempre com o tom do verão, tá sempre queimada. E a Lígia com essa vibe. E é bem isso. Eu acho que isso a gente também transmite para as pessoas. Eu não sei se você sentiu, mas tem uma vibe aqui muito boa. Boa. Excelente. Seja flor onde você for. Não é? Além das páginas, então, né, do Você Bonito e da TV Gazeta, podemos? Tem o meu Instagram, Isabela Camargo Real. Isabela com Z2Ls, lembra que minha mãe mudou? Isabela Camargo Real. É ela. Contem comigo e vamos juntos, tá? Só posso desejar bons caminhos para todos. E quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais as pessoas se sentirão acolhidas. Sem dúvida. E vamos pensar numa sociedade com qualidade de vida, bonita por fora e por dentro. Para todo mundo. Assim como deve ser a parte, né, governar para todos, então que todos tenham respeito para todos, para que todos tenham qualidade de vida. Eu acho que isso é um compromisso do Você Bonita há 8 anos e que bom que a gente tem aí a possibilidade de trazer vozes aí como a sua. Parabéns, viu? Adorei. Por ser 100% de verdade. Adorei. E a Isa tá ótima, com esse sorriso. Ótima. E tem cura, doutora? Tem controle, né? Tem controle. Mas procurem ajuda, que isso também é fundamental. Então, vou fazer o agradecimento à nossa queridíssima psicóloga Marina Vasco. Vai lá no site marinavasco.com.br e nas redes sociais para te mandar mensagem, para trocar aí essas informações, @Isabela com Z, 2 Ls, Camargo Real, tudo junto. E venha nos ver mais vezes, viu? Obrigada.